Bom, gente, hoje nós vamos falar de produção de canteiros maciços com espécies floríferas anuais. Okay? Um jardim ele tem que ter árvores, palmeiras, uma composição bastante diversificada de tipos de plantas. Aqui no jardim, inicialmente, nós tínhamos basicamente plantas arbóreas, palmeiras, etc. E as pessoas reclamavam que não tinha muitas flores. Ok, so, a alternativa foi trabalhar com plantas tanto perenes como anuais, mas para a formação de canteiros maciços. Aqueles canteiros que vocês veem aqui bastante coloridos, geralmente monoespecíficos, isto é, com uma única espécie. Bom, o que são plantas anuais? São aquele grupo de plantas que completam o ciclo e germinam, completa o ciclo em menos de, variando de 3 meses a 6 meses, geralmente. Okay? Isto é, dentro do mesmo ano agrícola, então, portanto, por isso a gente chama anuais. Qual a vantagem? Bom, é trabalhoso, bom, a vantagem é que elas rapidamente são produzidas e começam a florescer. Então, em menos de um mês, você expõe para germinar, germina, repica, transplanta e ela já está florescendo. Só que dura muito pouco realmente, mas muitas vezes a gente precisa ter, depende da estação do ano, ter flores muito rápidos. Então é isso que a gente faz. Normalmente, tudo começa com a semeadura da semente nessas bandejas, mas muitas vezes a gente já parte de mudas já germinadas, já crescidas um pouco. Então existem empresas que produzem isso e você adquire essas plantas e coloca, você passa para uma bandeja, um período intermediário de mais 2 semanas e daí vai para o campo. Nós temos uma parceria com a Ball, é uma empresa americana maior do mundo de produção de flores, né? E eles nos fornecem tanto sementes quanto mudas. Então eu vou mostrar aqui a outra fase, né? Então daqui, assim que ela germina, ela vai para uma bandeja maior e para ela crescer mais umas semanas lá, 2, 3 semanas, ok? Ok, aqui então as mudas germinadas lá vieram para cá, ou podem ter vindo para cá quando você adquire já a semente já germinada, né? E aqui ela fica mais 2 semanas. Essa aqui, por exemplo, está no ponto de ser levada para o campo. Vai ser levada segunda-feira. É uma petúnia, né? E tem que ser plantada rapidinho, então. Ok? São bandejas de 64 células e fica fácil de tirar. Tira daqui, já planta no campo, ela não sente nada. Ok? Então vamos no campo agora ver como nós preparamos o canteiro para produzir um canteiro lindo de flores anuais. Então a vantagem de flores anuais, como eu falei, é a rapidez. Porém a desvantagem é que dá muito trabalho. Realmente são várias fases, como vocês viram lá, germinação, desenvolvimento e levar para o campo, plantar uma por uma no espaçamento de 20 centímetros, mais ou menos 20, 25 centímetros, ok? Então vamos lá para o campo para ver o preparo do canteiro. Bom, gente, aqui eu estou mostrando um canteiro recém-plantado. Um canteiro recém-plantado com espécies anuais. E eles estão vendo que ele tem um relevo elevado, ok? Isso não é normal, nós estamos fazendo nesses últimos tempos, estamos procurando fazer todos eles assim. Por que ele tem essa forma? Na verdade, você pode ver que os outros canteiros aqui do lado são planos normais, mas é uma coisa muito importante na produção de canteiros maciços de plantas anuais, é você ter uma drenagem muito boa. O que nós temos aqui? Primeiro nós aproveitamos a oportunidade de retirar esse solo daqui de dentro, porque já estava muito contaminado com pragas e também principalmente com plantas daninhas. Okay? Então o que a gente fez? A gente colocou o fundo com entulho de construção, a gente usa muito aqui, né? Tijolos, alvenaria, cacos, nada de plástico, essas coisas não, é só alvenaria puro, quebrado, bem assim, relativamente moído, né? E colocamos em toda a área e criamos esse relevo. E em cima dele nós colocamos uma camada aí de 25 centímetros de substrato, misturado substrato orgânico de casca de pinos com areia e um pouco de fertilizante. E com isso plantamos em cima, ok? Então a drenagem vai ser perfeita aqui, porque o material da base é bem drenável, né? Então aqui nós não escavamos mais do que 20 e 25 centímetros de profundidade. Então entraram várias carretinhas aqui desse material de alvenaria. E em cima preparado nós
plantamos aquelas mudas que vocês viram lá em cima, ok? A 20 centímetros uma da outra. Esse saco preto aqui não está aqui por relaxo, sim? Para servir como espantalho para as pombas. As pombas adoram comer as folhas da petúnia, isso aqui é uma petúnia. Elas vêm, comem tudo e se deixar elas acabam o canteiro. Então precisa colocar alguma coisa para afugentar as pombas, ok? Vamos ver um outro então aqui que vai ser transformado e plantado com petúnia, com aquelas petúnias que nós vimos lá. Ok, gente, aqui então é um canteiro de boca de leão, né? Antirrhinum majus. Já está no fim do ciclo. Hoje é domingo, amanhã ele vai ser destruído e vai ser preparado daquela forma, com a base de entulho de construção, para elevar um pouquinho o canteiro, e aí vai ser plantada aquelas mudas que vocês viram aí no vídeo aí na estufa. Então ela está completando o ciclo. Se vocês olharem aqui, já está com todas as sementes já desenvolvidas, né? Portanto, ela não vai florescer mais. Ela já deu o que tinha que dar. Então essas poucas flores aí é o finalzinho, amanhã a gente destrói tudo e planta de novo. Então essa é a desvantagem, ela dura muito pouco, esse canteiro não durou menos de 90 dias ou 100 dias por aí, né? E tem que se plantar do outro. Como agora é o final de inverno, é a época muito boa para você plantar petúnias nessa região aqui, né? E tem que sempre estar preparado com plantas para a época certa, né? Então o final de inverno já entra na primavera, normalmente, e aí você vai ter flores muito lindas na primavera. Então, se nós plantarmos aquela petúnia que vocês viram no vídeo aí amanhã, aqui em 2 semanas está totalmente florido, ok? Portanto, é muito rápido o efeito então do florescimento com plantas anuais, ok? Então vai ser tirado essa irrigação de gotejo que tem aqui, vai ser colocado o substrato preparado, colocado de novo a irrigação em cima e plantado, ok? Vamos ver como é que ficam os canteiros por ali. Ok, aqui é um canteiro recém-plantado, transplantado, né? Na mesma forma como aquele lá, que foi preparado, a base com esse entulho de construção, ele ficou bem mais elevado. Então, olhando assim, dá a impressão de que as plantas estão muito grandes, que a planta é alta. Não é, a planta é baixinha. É lógico que aqui talvez a gente tenha exagerado um pouco na fertilização, e aí ela meio que atingiu um vigor um pouco excessivo, e aí, por conta disso, com o vento que deu esses dias, deu uma tombada, mas isso não impede do florescimento normal, né? Então é um outro tipo de canteiro. Esse aqui é uma outra petúnia, uma petúnia bem rústica, uma petúnia que a gente chama petúnia híbrida, que existe há décadas aqui nessa região de São Paulo, e que tem poucas cores, né? Geralmente são 3, 4 cores, e ela está num mix, né? E por isso a planta, e ela adora. Então você nunca vai ter problema de errar na irrigação quando você tem um canteiro com a drenagem dessa, porque por mais que seja excessiva a água vai drenar e não vai criar problema de mela, de outros tipos de praga aí na petúnia, né? Mas é lógico que quando a planta termina o ciclo, já tem um pouco de doença, é preferível depois dar uma mudar de lugar com aquela mesma espécie, ok? Já aqui nós temos um canteiro que não foi feito esse trabalho de drenagem com amor perfeito. Viola vitroquiana é uma cultivar, né? E é uma planta bem baixinha, muito baixa, com flores grandes, né? E que só cresce mesmo no inverno, né? Aqui nessa região. E então é assim, é lógico, ainda não fechou completamente, né? Mas é lógico que nós podemos também fazer canteiros de plantas perenes, que vão muito bem, elas dão menos trabalho porque elas duram muito mais, né? E aí no final do ano você dá a poda ela toda e ela vem de novo, novamente. Aqui eu vou mostrar um caso típico aqui do lado. Aqui é um caso de uma planta bastante comum, bastante antiga, uma das plantas mais vulgares que existe, né? Que é a Seticresa purpúrea, agora tem outro nome já, mas é uma tradescância, uma comelinácea, né? E ela floresce bem em dias nublados assim, mas só pela cor da folha já é um atrativo, ela dá cores ao jardim, e o que nós queremos é exatamente isso, é dar cores ao jardim. As folhas são violáceas, né? E as flores são róseas, então fazendo um canteiro maciço com plantas perenes. Outro exemplo aqui de planta perene, né, que nós colocamos num canteiro maciço, é essa coroa de Cristo, né? É uma cultivar nova de Euphorbia mili, que floresce praticamente o ano inteiro, é baixinha, não precisa fazer nada, era fantástico, só que tem espinho, mas enfim, é uma opção.
ok? Bom, aqui nós temos um canteiro de flocos. Quem que não conhece flocos? Flocos Drummondii. É uma planta bastante florífera que aqui nós nem precisamos plantar, ela é nativa, nativa não, ela se naturalizou e ela germina desde abril até novembro, ela germina, sem problema. E floresce, que é uma abundância incrível, né? E todo ano a gente colhe semente e planta, então não precisa comprar ela, né? Então é mais um caso de planta anual. É só uma planta anual, porém ela germina sozinho mesmo, né? Completa o ciclo e volta a germinar. Bom, gente, aqui mostrando um outro exemplo de um canteiro maciço com planta anual. Só que uma planta anual de um ciclo um pouco mais longo. É um híbrido. Isso aqui na verdade não é um híbrido, é uma sálvia. Sálvia Roman Red, que é um híbrido da Boll, que está dando muito certo aqui no Plantarum. Nós temos em vários lugares já há alguns anos e portanto é uma opção interessante, porque ela tem um porte um pouco maior. E tem o grande lance que se você tirar as flores, porque ela é meio que perene, semi-perene, né? E quando ela começar a secar as flores, você tira as inflorescências e ela floresce novamente mais umas 2 vezes, ok? Bom, essa aqui, gente, para encerrar, eu queria mostrar essa planta aqui, que é bem conhecida de todos nós, de todos vocês, que é uma lantana, o cambarazinho, né? Lantana câmara cultivar laqui. Não é exatamente aquela nativa que tem aí no mato, mas a cor é parecida. Ela atrai muita borboleta. Infelizmente hoje não é um dia de sol, já tem menos borboletas. Mas ela é bastante rústica, né? E também é perene. Ela volta a florescer. Se você podar, inclusive, aí uma vez por ano, aí ela vem com um novo vigor. Mas é fantástica. Ela realmente é perene, como se diz, né? Mas é um canteiro maciço de um único grupo de plantas. Então eu gostaria de dizer, para encerrar, que os canteiros maciços, geralmente, eles são monoespecíficos, tem um único tipo de planta, ou no máximo, a mesma espécie com várias cores de flores, porque as petúnias principalmente, os flocos, têm uma infinidade de cores junto, então dá certinho, sem problema. O problema é quando se começa a misturar espécies diferentes num canteiro maciço, fica o que a gente chama jardim da vovó, aquela mistura. Por quê? Porque tem umas que florescem numa época, outra cresce mais, outra cresce menos, fica bonito. Quando você tem um espaço não assim centralizado no gramado, mas um espaço de uma área separada, aí sim fica legal. Nós temos vários aqui chamados jardins da vovó, onde você tem muitas espécies misturadas, formando um maciço também, né? Agora, para gramados tal, é interessante ter uma única espécie, porque por causa do tamanho, o porte fica mais legal, né? Então essa é uma dica que eu gostaria de dar também para esses casos. Aqui a gente aproveita todos os espaços possíveis. Então próximo de árvores, né, próximo de palmeiras, nós fazemos um cinturão, vocês podem ver ali, cinturão de concreto para a grama não avançar, e ali nós preparamos e plantamos os nossos canteiros maciços. A gente trabalha com muitas espécies aqui durante o ano, nem mostramos outras ali, né, que são bem floríferas, né? Mas é uma técnica bem interessante. E quando você trabalha com perene, você tem ela por um período mais longo, né? Mas não é comum hoje plantas muito floríferas perenes desse tipo, né? Produzidas comercialmente, diríamos assim, né? Temos outras com folhas coloridas, com folhas roxas, amarelas, etc. Mas com flores efetivamente não tantas, né? Então a lantana é uma planta brasileira comum aí no mato e que faz muito bem esse papel, ok? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido alguma coisa, que possam colorir um pouco mais os seus jardins e, por favor, compartilhem e esperamos vê-los num outro vídeo muito brevemente. Valeu?